Olá, amigos e amigas de RPPS, eu sou o Jackson Secom e você está no canal Saber RPPS. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso curso de Progestão RPPS e continuaremos a falar sobre a manualização e mapeamento de processos, né? Hoje, de forma especial, vamos entender como começar a desenvolver esses processos em nosso instituto. Então, para começar, elencamos aqui 5 etapas, né, que pode direcionar você e sua equipe a criar esses manuais e mapeamentos para comprovação no Progestão, né, e também para melhorar a rotina de trabalho no seu instituto. Então, a primeira indicativa, né, que nós direcionamos os nossos alunos e clientes é realmente sentar com toda a equipe que desenvolve, né, aquele fluxo de trabalho, aquela atividade, e desenhar o fluxo que o processo segue, né? Vamos dizer um processo de contratação direta, um exemplo, né? Vai ter um requisitante, esse requisitante, né, vai fazer o pedido, né, da aquisição, vai haver, né, a autorização da autoridade competente, o administrativo irá fazer a cotação de preços, a contabilidade irá fazer o pré-empenho, né? Depois o agente de contratações irá fazer a dispensa, né? E nesse contexto a equipe começa a desenhar, né, o fluxo que aquele processo segue. Então basicamente seria isso, colocando caixinhas mesmo, puxando setas, onde aquele processo vai atuando e quais as atividades ali de forma bem simplória, qual atividade cada caixinha faz. Depois, né, passado esse momento, cada caixinha dessa deve ser pormenorizada, né, com seus detalhes de atuação. Então vamos dizer a primeira etapa do processo que a gente deu de exemplo de contratação direta, né? Para que o setor requisitante peça, né, faça o pedido de compra, né, de determinado produto. Por exemplo, ele poderia pedir por meio de um memorando. E esse memorando deve ser acompanhado por uma justificativa e também pelo DFD. Então, seria já uma descrição daquela primeira caixinha que seria o setor requisitante solicita o pedido de compra, né? Então, seria descrever as etapas de cada fluxo. Partindo desse momento, né, todos concordando ou debatendo pelas questões de melhoria do processo, aí seria realmente testar os fluxos, né, testar os procedimentos que foram anotados. Daí surgirão novas indagações, novas oportunidades de melhorias, até que se chegue a um fluxo coerente, né, com a realidade do teu instituto, e que esse fluxo ele possa virar, né, uma norma de procedimentos ou uma instrução normativa, dependendo de como é dado o nome aí no seu município, né? A partir daí a autoridade competente, né, publica, né, normatiza essa norma de procedimentos, essa instrução normativa por meio de uma portaria e decreto, e automaticamente, né, ela está valendo aí para todos os envolvidos na administração do RPPS. Nesse contexto, para manualizar, né, que seria a segunda etapa, depois de desenhar o fluxo, eu vou manualizar, né, a gente faz uma sugestão de um modelo de manualização, né, que é bem difundido aí pelos institutos de previdência do país, que tem um roteirinho, né? A gente vai disponibilizar um modelo também junto a este vídeo, né? E que vocês podem ficar à vontade para copiá-los e aplicá-los, né, em seu instituto. Então, basicamente começaria por uma finalidade, né? Qual a finalidade daquela IN? Se eu estou fazendo, por exemplo, a IN de compras, aí eu vou colocar a finalidade básica, né, de aquisição de materiais. Qual a sua abrangência, né? Provavelmente, se eu estou falando de uma IN, por exemplo, de benefício, a abrangência dela vai ser, né, o setor de benefícios e outros setores correlatos. Base legal, se eu fosse falar, por exemplo, de compras,
eu iria usar a Constituição Federal, né, artigo 37, eu iria utilizar a Lei 14.133 de 2021, né, a nova Lei de Licitações e Contratos, e aí eu vou fundamentar legalmente a base legal daquela minha instrução normativa. Coloco conceitos básicos, né, diversos, né, todos os conceitos que eu posso utilizar dentro da minha instrução normativa, da minha norma de procedimentos, eu posso colocá-lo como um conceito, né? E aí vem para a parte mais interessante, né? Que aí eu começo a delegar as competências, as responsabilidades. Aí eu vou direcionar, né? Cada um o que faz dentro desse processo. Então, o setor requisitante, ele é responsável por solicitar, né? Fazer a requisição de compra. Autoridade competente, autorizar a dispensa, o pregão, a concorrência. E aí, dando responsabilidade, né, ao administrativo, realizar a cotação de preço, ao agente de contratações, realizar o certame e por aí vai. E o item 6, que é o mais importante da nossa sugestão aqui, né, que ele vai fazer esse processo que o Progestão pede, que é manualizar. O que seria esse procedimento? Ele vai detalhar qual o passo a passo que o processo irá percorrer. Então, voltando ao nosso exemplo da contratação, né? Então, o setor requisitante desenvolve o memorando, encaminha para a autoridade competente autoriza, aí você pode detalhar a forma que essa autoridade competente autoriza, né? Você pode detalhar como o setor requisitante desenvolve esse pedido, você pode detalhar como o administrativo elabora a cotação de preço, né? Como é feito o ETP, o TR. Então você pode detalhar. Esse é o momento de você criar os procedimentos. E aqui volta no nosso último vídeo, né? No qual nós falamos de forma, né, entre aspas, né, para que o Instituto ele não fique refém do servidor especializado. Esse é o momento, né, de tirar todo o conhecimento, né, da equipe técnica que desenvolve aquelas atividades para colocar no papel e poder deixar o mais claro possível para quem vem depois e que possa sentar numa cadeira e desenvolver o melhor trabalho sem ter que passar por grandes perrengues, né? Que a gente sabe como que é a administração pública. Às vezes o servidor que chega naquela atividade precisa aprender do zero, né? Então, com esses procedimentos bem detalhados na norma, ela possibilita que os próximos servidores que irão sentar naquela cadeira, né, tenham a possibilidade de desenvolver o melhor trabalho possível com menos tempo empenhado em dificuldades de aprendizagem. Aí, em considerações finais, né, é colocado alguns itens que não compõem o fluxo, mas que são importantes para o processo que está ali sendo manualizado, né? E por final, siglas, né? Você pode colocar siglas do seu instituto, siglas diversas que você utilizou dentro do processo. Junto a esse manual, né? O Progestão ele pede que seja manualizado e mapeado o procedimento, né? Junto a esse processo de manualização, o mapeamento das atividades que o Progestão também pede. Eu indico, né, a vocês a criar apenas um documento robusto, né, contendo a manualização do processo, que são essas 8 atividades aí, dentro de um processo que vai gerar uma norma de procedimentos ou uma instrução normativa, como você chama aí no seu município, e como um anexo, né? Como um anexo, você insere o mapeamento das suas atividades, né? A gente indica, pela forma simples dele atuar, né, o Visage, né, que é uma ferramenta com anotação internacional. Então, a forma de notação do Visage ela é internacional. Então, o mapeamento que você vai desenvolver aqui ele está em consonância com as normas internacionais. Então, qualquer, né, pessoa que tem um conhecimento básico em fluxos, né, em atividades de rotina,
ele irá entender o seu processo, né? Então, é uma ferramenta gratuita, está à disposição na internet, né? No qual, na próxima aula, nós também iremos apresentar, né, um passo a passo de como você pode criar aí o seu fluxo por meio dessa ferramenta. Então, nós vamos abrir aqui numa tela, ensiná-los a instalar, né, a fazer a sua conta lá no Visage de forma gratuita e como você pode manualizar, né, tirar as atividades que estão hoje, né, sendo desenvolvidas sem um mapa aí no teu instituto, trazendo para um mapeamento aí simples, moderno e de fácil entendimento por qualquer pessoa de boa vontade, né, que venha a trabalhar no seu instituto. Então, na próxima aula nós iremos fazer esse treinamento prático, né, e que será de grande serventia, né, para o Progestão que você está implantando aí no seu instituto e também para as atividades de rotina, né, que devem ser mapeadas pelo Progestão aí no seu instituto. Basicamente, seriam essas as nossas informações de hoje, né? Fique com Deus e até a próxima aula.